Hoje nós vamos falar sobre colonoscopia. O porquê fazer, com qual idade, quais são as indicações e contraindicação. Vem aqui para você entender, compreender e saber a importância de se fazer um exame desse ao longo da sua vida. Então, o exame de colonoscopia, ele vai permitir o médico a fazer um rastreio, né? E investigar o paciente sobre diversas patologias que ele tiver. Então, é um exame que permite o médico analisar, avaliar o revestimento interno da mucosa do intestino grosso e do reto e a parte final do intestino fino, que é o intestino delgado, que a gente chama de ilho terminal. Esse é um procedimento que permite que a gente avalie o aparecimento de pólipos, tumores, inflamações, úlceras, doença diverticular e outras patologias. Ele é realizado sob sedação, né? E permite que uma câmera que fique acoplada à parte introduz, né, o aparelho na região anal, essa câmera permite que a gente possa ver várias dessas patologias e às vezes até tratá-las no mesmo ato que a gente está fazendo o procedimento. Eu faço todos os meus exames de colonoscopia com sedação realizada com anestesista. Eu acho mais tranquilo, me permite fazer um procedimento com maior segurança e dá uma maior segurança para o meu paciente. Atualmente, a colonoscopia ela é um método, se a gente não falar que é o principal, né, mas é um dos principais métodos de rastreio para câncer coloretal. Porque ainda tem muitos lugares que usam o sangue oculto como método de rastreio. E existe também a colonoscopia virtual, que em alguns lugares também se usa, na verdade, para poder fazer o rastreio também. Mas é um dos principais métodos que nós temos para poder fazer uma investigação e orientar o paciente quanto a câncer coloretal. Na realização da colonoscopia, é necessário que o paciente faça um preparo intestinal, né? Porque com esse preparo a gente vai ter uma boa limpeza intestinal adequada para que a gente possa avaliar a mucosa, né? Conforme a gente está mostrando aqui para você nessa foto. E a gente poder avaliar corretamente. Quando que a colonoscopia vai ser indicada para um paciente, né? Primeira coisa, a gente vai indicar quando o paciente tiver maior que 45 anos, que a gente vai fazer o screening câncer coloretal, como a gente já comentou no início do vídeo. Quando o paciente tiver histórico familiar de pólipos ou ele já realizou alguma outra colonoscopia com pólipos, então a gente vai procurar os pólipos nos pacientes. Quando a gente quiser investigar sangue oculto nas fezes, investigar sangramento nas fezes, hemorragia, sangramento ativo, que a gente vê ou pelo ânus, ou também saindo, né, em grande quantidade, independente se o paciente está evacuando ou não. Analisar as causas de fezes mais escurecidas, parecendo piche, porque isso é sugestivo de sangramento também no trato gastrointestinal. Investigar causas de diarreia crônica, aquelas diarreias que a gente já tratou, verminose, já fez várias investigações para avaliar a qualidade das fezes e não consegue tratar. Encontrar possibilidades de causas de anemia ferropriva. Analisar e investigar causas de perda ponderal, quer dizer, emagrecimento de forma inexplicável. E analisar o cólon após resultados anormais, né, de exames de fezes. A gente também precisa procurar causas de dores abdominais crônicas, sem nenhum resultado efetivo com os métodos de exames de imagem, como tomografia, ultrassom, ressonância, né? E acompanhamento de pacientes que têm pólipos intestinais, ou acompanhamento também de pós-operatório de pacientes que tiveram tumores intestinais e que estão em segmento de avaliação de possibilidade de recidiva tumoral. A gente vai contraindicar uma colonoscopia, né? Existem casos em que o paciente às vezes quer fazer, a família quer que a gente faça, né? Mas está contraindicado a gente realizar, pelos riscos do paciente que o paciente vai ter. Então, em abdômenes agudos inflamatórios, como nas colites por doença de Crohn, retocolite, quando tiver em atividade de doença, a gente fala. Nas diverticulites agudas, pelo risco da perfuração. Quando o paciente tiver um megacólon tóxico, que é quando o cólon ele dilata, né?
e não faz a passagem correta do ar e nem das fezes. Quando ele tiver uma obstrução intestinal importante, em que você está injetando o ar e o ar está distendendo a mucosa do intestino e você não vai passar com o aparelho, porque se você forçar, você vai perfurar. Em todas essas causas, a gente pode causar, se forçar, né, se indicar a colonoscopia, a perfuração, o que vai prejudicar muito a evolução desse paciente, né? Outras causas que nós vamos ter, né, que nós vamos ter que adiar o exame, não fazer naquele momento que às vezes o paciente quer ou a família. Algumas condições que vão requerer o adiamento: infarto do miocárdio recente, embolia pulmonar recente, neutropenia, gestação, aneurisma de aorta ou de ilíaca e esplenomegalia, que é quando o baço está um pouco aumentado. Nessas situações, nós vamos aguardar o paciente ter uma melhora do quadro, entrar em contato com a família, uma negociação, né, para a gente poder fazer esse procedimento no melhor momento para ele. A ação da colonoscopia, como que ela vai ocorrer, né? O preparo, ele é fornecido por cada equipe, né, que vai fazer a colonoscopia. Ela é muito pessoal no sentido das medicações, dos laxantes e a forma de dieta, dependendo dos dias, né, de cada equipe, tá? Mas qual que é, normalmente, em geral, a orientação que a gente dá? Ela é um pouco parecida em todos os casos, né? A gente solicita que o paciente faça a suspensão de algumas medicações, igual fibras, ferro, anti-inflamatórios, anticoagulantes e insulina, né? Pelo risco ou do paciente fazer uma hipoglicemia importante, a insulina, anti-inflamatório pelo risco de sangramento, se tiver que fazer alguma biópsia ou alguma retirada de algum pólipo, o mesmo, né, em relação aos anticoagulantes, né? E ferro, porque deixa às vezes o aspecto das fezes um pouco mais escuro e a gente fica preocupado, né? No sentido de que o que eu tô vendo é sangue ou é o ferro que o paciente usou, né? Às vezes deixa um pouquinho a mucosa com esse aspecto, né? E as fibras, porque na verdade o paciente vai ter muita diarreia já e tem sentido ter mais e às vezes pode causar até um desconforto na região da mucosa. A gente solicita que o paciente faça uso de laxantes, né? E uma dieta mais adequada para que a gente possa ter realmente uma limpeza intestinal correta e o uso de líquidos claros, mas que não sejam vermelhos. Por quê? Porque o vermelho confunde com sangue. Então, se eu estou entrando para fazer o exame e eu estou vendo uma coloração avermelhada, que pode ser um suco de groselha que ele tomou, eu não sei se é o suco que ficou um pouquinho lá o resquício ou se realmente é um sangramento que o paciente teve e a gente não tem como ter esse parâmetro, né? Para ambos, para a gente poder fazer um bom exame, né? É importante que as últimas evacuações, elas estejam parecendo um xixi, né? O paciente tem que estar fazendo água clara, que aí eu tenho certeza que na hora que eu entrar para fazer o preparo, a mucosa dele vai estar limpinha e sem nenhum resquício de fezes. E aí eu vou conseguir avaliar corretamente, ver se tem pólipos, lesões planas, angioectasias, se tem tumor, né? Eu vou conseguir dar um retorno, doença diverticular, eu vou conseguir dar um retorno correto para o paciente. Uma coisa que eu escuto muito no consultório é: de quanto em quanto tempo, doutora, eu tenho que fazer uma colonoscopia? Então, a indicação hoje, pela Sociedade Americana, é que a gente faça a colonoscopia a partir dos 45 anos e, se tiver tudo normal, a gente repetir de 3 a 5 anos. Se houver algum pólipo na retirada, é importante a gente avaliar o tamanho do pólipo e avaliar qual é o tipo histológico desse pólipo para eu poder dizer para o paciente em quanto tempo ele vai ter que repetir essa colonoscopia mediante o anátomo patológico. E se houver um sangramento importante, tem que refazer essa colonoscopia, mesmo que essa coluna do paciente tenha menos tempo, menos de 3 anos, menos de 5 anos. Uma vez que o paciente sangrou em grande monta, é importante reinvestigar esse paciente e analisar de forma correta se não passou batido nenhuma lesão ou se ele não tem nenhuma angioectasia. Então, está indicado novamente fazer a colonoscopia. Se eu tiver um parente de primeiro grau com uma lesão tumoral menor que 45 anos, o ideal é que os parentes mais próximos de primeiro grau realizem a colonoscopia 10 anos antes da idade do paciente que tem o diagnóstico de tumor.
Se ele for um paciente que tiver 38 anos e você já tem 35, você vai fazer imediatamente, né? Para investigar melhor, se você não tem uma linhagem familiar aí de investigação, que é o histórico de polipose familiar. E aí a gente tem que realizar precocemente para se ver se tem esse diagnóstico ou não, para tirar, excluir outros parentes com quadro de tumor. Outra questão que eu vejo muito é quando o paciente faz a colonoscopia e vai para casa e aí ele começa, quando ele acorda e tá tudo bem, ele começa com uma dor abdominal importante. O que eu faço, doutora, se eu tiver isso? A primeira coisa é entrar em contato com o seu médico, que pediu para que você fizesse a colonoscopia, né? E pedir para ele uma orientação, que você fez o exame, que você tá com dor. E eu acredito que ele vai pedir ou para você ir no consultório dele, ou ir a um pronto-socorro, né, para realizar um exame de imagem, por exemplo, um raio-x de abdômen. A colonoscopia, por mais que seja um exame feito com tranquilidade, às vezes com sedação com anestesista, não tem nenhum movimento brusco, ou não fez nenhuma retirada de pólipo ou biópsia, ele é um exame que pode sim ter seus riscos de perfuração pela própria manobra que você faz na introdução e retirada do aparelho, né? Então, uma vez que você está com dor, e percebeu que está muito diferente, o ideal é entrar em contato, ir a um pronto-socorro e fazer um raio-x de abdômen, pelo menos, para ver se não tem nada que justifique uma dor excessiva, uma perfuração intestinal não vista, ou, às vezes, igual eu falei, nem fez uma retirada de pólipo e tem ali, pela própria manobra do aparelho, uma discreta perfuração que às vezes está tamponada. Então, excluiu isso, a dor, o desconforto, que na grande maioria dos pacientes e é a causa do desconforto, é a injeção de ar mesmo, que às vezes ele não consegue eliminar tudo de uma vez e aquilo fica distendido, dando cólica, mal-estar. E uma das coisas legais que pode se fazer é usar simedicona, né, para diminuir os gases. Bolsa de água morna, porque vai ajudar na diminuição da contração, no relaxamento da musculatura e na liberação dos gases, tá? E qualquer dúvida, desconforto que você tiver e achar que não tá legal, entrar em contato com o seu médico de novo para que ele possa te ver e te orientar, porque existe uma relação quando você tem um médico, que é a relação médico-paciente de confiança. E ele te examinar, pôr a mão no seu abdômen, talvez vai te deixar mais tranquilo e com mais segurança de que tá tudo bem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue aos seus amigos a importância de se fazer investigação para câncer coloretal e de outras patologias intestinais, que muitas vezes os pacientes têm dor, desconforto, mas têm tratamento para melhorar o seu quadro. Até mais!